Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo no canal Minuto Missionário, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por já estar aí do outro lado, muito obrigado por já estar nos acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida. É uma alegria ter você sempre aqui todos os dias. Você que acessa esse canal diariamente, a minha gratidão a Deus. E interage conosco, eu sempre peço isso, é importante. Quando você interage, o YouTube entende que o vídeo é importante e recomenda para outras pessoas. Então, quando eu peço para você deixar o joinha, fazer um comentário, compartilhar, é porque fazendo isso, o próprio YouTube manda esse vídeo para mais pessoas. Nós temos aqui nesse canal 2.300 e poucos inscritos e apenas menos de 1% desses recebem os vídeos, porque a interação é pouca, então o YouTube não recomenda. Então, quanto mais você interage, mais comentários, mais curtidas, mais o YouTube vai recomendar para outras pessoas. E esse é o pedido que eu faço, então, sempre. Interaja conosco. Nós vamos estudar a Bíblia mais uma vez e eu quero agora convidar você para me acompanhar. Vamos juntos? Nós estamos aqui, 1 Coríntios, capítulo 4, e falando um pouquinho ainda sobre o dispenseiro, né? Já há alguns dias nós estamos aqui falando sobre o homem de Deus, o líder, aquele que prega, o ministro, né? O que realmente ele é. Em dias de muita ilusão, em dias de tanta heresia, de tanta ilusão por parte de alguns líderes religiosos que a gente vê por aí, se achando celebridades, né? Se achando mais importantes no seio da igreja. E Paulo vai colocando os ministros aqui no devido lugar, né? Falando primeiro o que é o ministro, né? É um escravo, é um servo. E depois fala que ele é um dispenseiro, é um mordomo. Nós estudamos aqui já algumas características. Hoje, aqui no versículo 2, e o nosso estudo 1 Coríntios 4 e 2, hoje Paulo vai falando que o dispenseiro ele precisa ser absolutamente fiel no exercício do seu trabalho. Isso é uma observação que Paulo faz. A função do mordomo não era agradar as demais pessoas da casa, muito menos agradar os outros servos. A função do mordomo é apenas agradar ao seu Senhor. Essa é a função primária do mordomo, deixar o seu Senhor satisfeito. Paulo diz em 1 Coríntios 4 e 2, Paulo diz assim: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. É um desafio, não é? E Paulo coloca aqui. De acordo com a filosofia dos gregos, com a sabedoria desse mundo, as pessoas precisam valorizar a popularidade, valorizar o sucesso. É isso que a filosofia grega diz e é o senso comum, não é? Mas o que Deus quer dos seus dispenseiros é apenas fidelidade a Ele. As outras coisas, elas virão de acordo com a vontade dele. Sucesso sem fidelidade é um fracasso consumado. A pessoa pode ter sucesso, mas se não é fiel a Deus, ele fracassou. Quantos religiosos hoje, líderes religiosos, ministros do Evangelho, eles fazem sucesso, famosos, ganham nome, popularidade, seguidores, milhares de pessoas os seguem. Quando vão para as chamadas igrejas, lotam essas igrejas, fazem eventos, shows em ginásios, em estádios, em praças públicas e milhares de pessoas estão ali. Mas sabe, todo esse sucesso, se ele não for fiel a Deus, se ele não for fiel àquilo que Deus colocou no seu coração, isso nada mais é do que simplesmente um fracasso. Pode arrastar multidões, pode até usar a Bíblia, pode até falar de Deus, mas se a vida dele, se a prática não for com fidelidade, ele está fracassando. Ele está fracassando.
No dia em que formos prestar contas da nossa administração, a forma que vivemos, aquilo que Deus confiou a nós, o que vai pesar como critério não é o sucesso, não é a popularidade, não é se as pessoas gostavam, não é se as pessoas aplaudiam, mas o que vai contar é a fidelidade a Deus. O que Deus requer do dispenseiro não é sucesso nem popularidade, mas fidelidade, fidelidade ao Senhor, fidelidade à missão, fidelidade ao chamado, fidelidade para passar para o povo aquilo que o Senhor confiou. E aí, usando o exemplo do dispenseiro, fidelidade ao preparar e servir aquilo que Deus deixou na sua dispensa. Fazendo com essa analogia, não é? É a fidelidade em servir aquilo que Deus nos deixou na sua palavra. Porque muitas vezes, meus amados, o dispenseiro, para ser fiel, ele muitas vezes não vai agradar. Muitas vezes ele vai falar coisas que vão mexer, vão desafiar, vão mexer com coisa que as pessoas gostam, vão abalar as estruturas. E nem sempre ele vai ser tão popular. Estava falando esses dias, as pessoas gostam da Bíblia, até a Bíblia dizer aquilo que a pessoa gosta, até a Bíblia mostrar que aquilo é pecado. Sabe, eu costumo dizer que as pessoas gostam da Bíblia, gostam de Deus, quando você está nos Salmos, quando você está nas promessas, mas quando você vai falar que algumas práticas que as pessoas fazem e gostam, que aquilo é pecado e está errado, muitas pessoas já não gostam. Já afastam, já reclamam. Ah, tá falando pesado demais, não é? Ah, mas não precisa falar isso. Mas se está na dispensa, se o Senhor da casa colocou na dispensa, na palavra, precisa ser falado. E o objetivo é agradar o Senhor. Eu sei que às vezes as palavras, e até mesmo aqui no canal, eu sei que às vezes tem palavras que não agradam a todos que assistem. Até por isso que o nosso canal não é popular, não é? Até por isso que esse canal ele não cresce tanto, porque eu não estou aqui interessado em falar apenas o que vai atrair as pessoas. Se eu estivesse aqui falando apenas de prosperidade, de vida próspera, de bênção, de vitória, se eu estivesse aqui fazendo essas coisas, eu tenho certeza que nós teríamos já muito mais seguidores. Mas eu não posso, eu preciso ser fiel àquilo que está nas Escrituras. Essa é a importância do estudo expositivo, que você vai falar tudo que está aqui. Então, às vezes, não vai agradar, mas o meu objetivo não é popularidade. Meu objetivo é agradar aquele que me chamou. E que nós possamos ter sabedoria para acolher aquilo que o Senhor fala aos nossos corações. Sabendo que meu objetivo aqui não é colocar peso nos ombros dos outros, como os fariseus faziam e como os religiosos muitos fazem hoje. Mas é levar a palavra de Deus, é nos desafiar a viver uma vida que agrade ao Senhor, com fidelidade, com compromisso. Deus abençoe a sua vida. E eu aproveito a oportunidade para agradecer você que continua conosco aqui estudando a Bíblia, mesmo que às vezes a palavra não é tão agradável, não é? Mesmo que às vezes a palavra não é aquela palavra que vai massagear o seu ego, mas vai nos desafiar a mudar de vida muitas vezes. Mas é isso que Deus quer. Deus te abençoe, obrigado. A gente segue aqui nesse estudo e eu espero você no próximo encontro, aqui mesmo no canal Minuto Missionário.